Paz do Senhor, boa noite. Então, iniciando mais um vídeo, mais um quadro do nosso canal, examinando as Sagradas Escrituras. Como todos podem ver, eu consegui um novo recurso, uma nova ferramenta para o canal. Eu creio que passou aqui no início, para curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para que sempre que eu poste um vídeo novo, vocês possam assistir ao vídeo que foi notificado pelo YouTube. Bom, hoje eu quero ler duas porções da Palavra de Deus e falar sobre um tema que não chega a ser tanto polêmico, mas um tema que levanta uma questão. Vamos ler Gênesis, o capítulo 6, versículo 4, parte A do versículo. Eu não quero ler todo o versículo. Eu não estou aqui isolando uma parte de um versículo, uma parte de um contexto, mas só para remir o tempo, vamos ler a parte A do versículo. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Bom, todos conhecem, tantos da igreja, como pessoas que não fazem parte da igreja, de nenhuma denominação evangélica ou de uma religião, conhecem a passagem de Gênesis da Arca de Noé. Quando Deus fala com Noé para ele construir uma arca, porque viria o dilúvio e iria destruir a humanidade. E porque o coração do homem tem a sua perversidade e a sua maldade desde muito cedo. Mas não quero me deter nesta mensagem na parte do dilúvio em si. Mas vamos falar sobre essa parte que eu li, que havia gigantes na terra. Bom, quando fala que havia gigantes na terra, significam que eram homens grandes, homens de grande estatura, quem sabe de estaturas que nós não conseguíamos nem enxergar direito, porque eram completamente diferentes. Então esse versículo nos dá a entender que pode ser que tenha existido coisas naquela época de Gênesis, naquela época de depois do pecado de Adão e Eva, coisas que nós nem imaginamos, coisas que nós nem sabemos, como por exemplo animais que foram ficando extintos, por exemplo árvores, frutas, árvores frutíferas que com o passar do tempo foram sendo extintas, foram sendo destruídas por causa do pecado do ser humano, por causa do pecado de Adão e Eva. Então, que nem, por exemplo, muitas pessoas questionam, muitas pessoas dizem que provavelmente também os dinossauros não teriam existido. Muitas pessoas querem alegar que não acreditam na existência dos dinossauros, que eles não teriam existido. Mas hoje se tem os fósseis, se tem provas concretas de que existiram os dinossauros, tem as ossadas dos queixos deles serrilhados, de todo o seu tronco, a sua cauda, e inclusive encontrado até alguns fósseis até aqui no Brasil, no Ceará e até aqui no Rio Grande do Sul. E eu quero ler mais uma passagem também, uma passagem no livro de Josué, capítulo 11, versículo 21 ao 23. Naquele tempo, Josué capítulo 11, versículo 21 ao 23. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os Aнаques da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente, com as suas cidades. Nenhum dos Aнаques sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate, em Asdod, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme havia suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Bom, então, nesta passagem que eu li aqui mostra que
que Josué, naquela época, as guerras eram ao fio da espada. Josué e o seu exército, as suas tropas, derrotaram os gigantes. Deus deu graça, Deus deu força para eles, eles derrotaram os gigantes. Nesta passagem que eu li, não fala explicitamente em Caleb, mas tem outras passagens, um outro versículo antes, que fala expressamente que em Caleb habitou um outro espírito diferente do espírito daqueles que murmuraram, daqueles que disseram que não tinha como conquistar a terra prometida por causa dos gigantes. Então, isso mostra que Josué e Caleb tiveram fé, eles acreditaram na promessa, mesmo tendo gigantes, mesmo tendo as dificuldades, mesmo tendo os problemas, eles acreditaram. E isto fica um ensinamento para nossas vidas. Mesmo tendo as dificuldades, mesmo tendo as limitações, mesmo tendo os problemas, dores, enfermidades, tantos problemas que podem nos assolar, nós precisamos crer na terra prometida, precisamos crer na promessa de Deus. E eu gostaria de ler mais uma passagem também, em Deuteronômio, Deuteronômio 29, 29. Bom, vamos ler Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Bom, então este versículo do Antigo Testamento, mas que também tem sentido no Novo Testamento, fala que tem muitas coisas que não nos são reveladas, que na hora, no momento, nós nos questionamos, nós tentamos entender e não nos são reveladas. Mas estas coisas pertencem a Deus, porque em algum momento, mais para frente, Deus vai nos revelar, ou se Deus não quiser revelar, muitas coisas Deus só vai revelar na eternidade. Deus só vai nos revelar a nossa vida, os nossos questionamentos, por que eu não consegui fazer isso, por que eu não consegui comprar aquilo, por que eu não consegui ir em tal lugar, ou por que isso aconteceu, por que aquilo deixou de acontecer. Muitas coisas nós só vamos ter o entendimento, a plena revelação, quando nós chegarmos na eternidade. E também tem muitas outras coisas que já nos foram reveladas por Deus, aí agora nos pertencem a nós. Então, fiquem todos com Deus, porque este vídeo acaba aqui. E não se esqueça, curte este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus.